Em 3 de dezembro de 1967, por volta das 2h30 da madrugada, ocorreu um dos casos clássicos da ufologia dos Estados Unidos. Nas vizinhanças de Ashland, Nebraska, o policial, sargento Herbert Screamer, de 22 anos na época, recebeu a chamada de um fazendeiro, relatando que algo estranho estava acontecendo em algumas fazendas ao longo da rodovia 63. Algo estava assustando animais dos pastos e celeiros das fazendas da região. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Screamer seguiu até o local com sua viatura a fim de apurar a origem do problema. Ele seguiu ao longo da rodovia e estradas próximas, tentando descobrir o que assustava tantos animais, a ponto de lançarem-se sobre cercas de arame farpado. Em dado momento, quando encontrava-se na junção das rodovias 6 e 63, ele percebeu uma luz no alto de uma colina, que a princípio julgou tratar-se de um caminhão. Ele manobrou sua viatura de modo que seus faróis incidissem diretamente no objeto do alto da colina. Em seguida, aguardou alguns instantes. Com os faróis direcionados, ele percebeu que tal veículo não era um caminhão, pois tinha a forma de um disco reluzente, aparentemente de alumínio polido, com um tipo de passarela ao seu redor. Haviam luzes vermelhas que piscavam e luzes que emanavam das janelas do objeto. Intrigado e receoso, Screamer aproximou-se com seu carro do local onde o estranho objeto se encontrava. Quando estava a aproximadamente 30 metros do aparelho, os faróis do veículo apagaram, seguida do motor, que parou segundos mais tarde. O estranho objeto silenciosamente flutuou e passou sobre a viatura, emitindo um ruído agudo e muito alto. Screamer saiu do carro com uma lanterna padrão usada pela polícia norte-americana, que também apresentou falha. Mesmo assim, o protagonista conseguiu perceber alguns detalhes no aparelho. Ele tinha aproximadamente 8 metros de diâmetro e entre 3 e 5 metros de altura. Na parte inferior havia uma protuberância que emitia um brilho alaranjado e contínuo. Após passar sobre a viatura, o objeto descolou-se verticalmente, produzindo uma espécie de bip-bip que a cada instante tornava-se mais rápido e alto. Em seguida, o objeto acelerou muito rapidamente e desapareceu. Após isso, o rádio, o motor, os faróis do carro e a lanterna do policial voltaram a funcionar novamente. Ele então inspecionou o local onde o objeto estava posicionado, não encontrando nada de anormal. Ele dirigiu para a central de polícia e só então se deu conta de um fato muito intrigante. Haviam-se passado das 3 horas da manhã e a duração do avistamento não tinha sido superior a 10 minutos. Mais tarde, na manhã de 3 de dezembro, Screamer sentiu uma forte dor de cabeça acompanhada de um estranho zumbido em sua mente. Também descobriu uma marca vermelha no pescoço de aproximadamente 2 polegadas de comprimento e aproximadamente meia polegada de largura, pouco abaixo da orelha. Horas mais tarde, o chefe Bill Vlaskin visitou o local relatado por Screamer e encontrou um pequeno pedaço de metal que foi posteriormente analisado. Nas semanas que se seguiram, Screamer continuou sentindo dores de cabeça e dificuldades de concentração. As cenas do avistamento não saíam de sua cabeça, gerando incômodo. Ele então passou por sessão de hipnose regressiva numa tentativa de esclarecer o que ocorreu durante o avistamento e explicar o tempo perdido naquela noite. Durante a hipnose, ele descobriu que suas lembranças referiam-se apenas ao começo e ao término da sua experiência. Ao sair do carro, ele percebeu que o misterioso objeto que passava sobre sua cabeça pousou nas proximidades do carro. Do aparelho surgiu vários seres de aspecto humanoide que se aproximaram da viatura. Um deles apontou um feixe de luz verde diretamente nos olhos de Screamer, que abaixou a janela. Um deles agarrou o pescoço do policial e, após Screamer sair do carro, perguntou se ele era o vigia daquele lugar. O policial respondeu que sim e em seguida o humanoide falou: "Vigia, venha comigo." Ele foi levado à borda do aparelho, onde conversou com seus tripulantes.
Estes lhe explicaram que são originários de um planeta situado em uma galáxia próxima e que há muito tempo vem observando a raça humana. Afirmou também que algumas aterrissagens têm o objetivo de coletar eletricidade a partir das linhas de transmissão construídas pelo homem. Toda a comunicação ocorreu através de transmissão mental ou telepatia. Screamer descreveu os tripulantes do objeto como tendo aproximadamente 1,5 metro de altura, com cabeças mais estreitas e mais altas do que os seres humanos. Seu rosto tinha aspecto diferente do humano, sendo o nariz chato, boca em forma de fenda, que não eram utilizadas, olhos oblíquos, não muito grandes e que não piscavam. Sua pele tinha um tom acinzentado. Todos vestiam um uniforme inteiriço, de tom acinzentado, que cobria dos pés à cabeça, ficando apenas o rosto de fora. Do lado esquerdo havia uma pequena antena na altura da orelha e uma insígnia de uma serpente na altura do peito esquerdo. Screamer relata que permaneceu aproximadamente 50 minutos a bordo do objeto. Durante esse tempo, ao longo das comunicações, os tripulantes apresentaram os compartimentos de sua nave, que, segundo ele, era usada para vigilância para o que chamam de programa de análise de criação, e que, por enquanto, os manteriam confusos até que estejamos prontos para aceitar a sua presença entre nós. Ao final do contato, segundo Screamer, os tripulantes disseram que ele não se lembraria do que aconteceu a bordo da nave, mas que no próximo encontro entre eles, ele conheceria o universo. Após o contato, Screamer enfrentou dificuldades em sua profissão. Ele desligou-se da carreira policial pouco depois e, mesmo tendo passado por hipnose regressiva, não retornou ao seu trabalho como policial. As amostras metálicas encontradas no local do contato foram submetidas à análise que revelaram ser compostas basicamente de ferro e silício. Este fato ocorreu em 3 de dezembro de 1967 em Nebraska e ficou conhecido como o caso Herbert Screamer.